Querido Deus, querido Pai, já adoramos o Teu nome, já glorificamos o Teu nome, Senhor. E agora oramos pelo nosso pastor, o Teu ungido, Teu servo, meu Pai. Coloca as palavras no lábio do Teu servo e usa o Teu ungido falar conosco, Pai, porque não queremos errar o alvo, Senhor, meu Deus querido. Não queremos perder a visão celestial, meu Pai, mas queremos continuar no alvo que é Cristo, meu Pai querido. Então fala conosco através da Tua palavra, é o que nós rogamos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Hoje é mais um dia que nós estamos na presença do Senhor. A oração que nós fizemos pela manhã, ela é um prenúncio de que nós precisamos orar mais. Então, os irmãos que não sabem, toda sexta-feira agora, nós vamos ter uma vigília das 10 à meia-noite. Se você precisa buscar a Deus em oração, venha. Se você sente que alguma coisa está faltando na sua vida, venha orar. Porque a oração move o braço que move o mundo. A maior arma que nós podemos ter para vencer tudo aquilo que o inimigo prepara contra nós é a oração. Então, na oração, nós estaremos buscando a presença, a face do Senhor, se arrependendo dos nossos pecados, sendo guiados pelo Espírito Santo. Nós estamos vivendo momentos difíceis, dias difíceis também. Os irmãos estão vendo que Israel está em guerra. Foi atacado, já mais de 500 pessoas já morreram. E dos dois lados haverá mortes. E nós sabemos que as profecias bíblicas vão se cumprir. E elas estão se cumprindo muito rápido. E é tempo de preparar. Porque a qualquer momento a igreja pode ser tirada da terra. Até mesmo num culto como esse, Deus pode, de repente, nos levar. E nós não queremos ser achados pessoas que não estavam prontas para ir. Nós queremos estar prontos. Amém, amados? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo tenha de nós, assim, como consolador, aquele que vai nos alertar a respeito de tudo que está acontecendo. E que Ele possa nos preparar para esse momento. É tempo de se preparar, é tempo de orar, é tempo de se arrepender, é tempo de buscar a Deus. Pois Ele é o Senhor que supre as necessidades. Quando o primeiro lugar na nossa vida é dado a Deus, as outras coisas Ele acrescenta. Isso acontece em todas as áreas. Então, vamos ser fiéis ao Senhor em tudo. Buscar o reino deles em primeiro lugar e a sua justiça para que as outras coisas nos sejam acrescentadas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. A nossa preocupação muitas vezes é exatamente com o dia de amanhã. E o dia de amanhã, amados, ele é pertencente ao Senhor e não a nós. A Bíblia diz, mesmo no capítulo 6, que a gente preocupado com o dia de amanhã esquece que pertence a Deus. E que o dia de hoje que nós temos que observar. Alguns filósofos dizem que eles estão certos, que quem fica muito preocupado com o amanhã não vive o dia de hoje. Verdade? A gente se preocupa tanto com o amanhã que não consegue viver o dia de hoje. E não é feliz, porque nem vive agora e ainda não vai viver, porque o futuro ainda não chegou. Então, a Bíblia diz, cada dia tem o seu mal. Então, fica na presença do Senhor, que Ele vai guiar você no dia a dia. Amém? Capítulo 5, nós vemos aqui um acontecimento que marcou a vida
de alguns homens aqui, pelo menos 4 homens foram marcados nesse dia, nessa pesca. Capítulo 5 de Lucas, versículo 1 diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou algumas bíblias, lago da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, apanhamos, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. Pode sentar, amados. Obrigado, Paulo. Essa leitura que nós fizemos é quando Jesus faz os primeiros discípulos. Esses homens eram pescadores, aqui fala de Simão, mas entre eles também estava Tiago, João. E Jesus Cristo, ele chega, se aproxima daqueles homens que agora passaram a noite inteira pescando e não tinham pego nenhum peixe. E como pescadores, isso é uma noite má para eles. Mas eles chegaram e viram que Jesus se aproximava, eles não sabiam ainda direito o que estava acontecendo, sabia que Jesus era o mestre. Uma multidão estava querendo ouvir Jesus falar. E Jesus, então, conhecedor de como o som pode se espalhar, ele sabe que da água o som se espalha mais fácil. Então ele entrou num barco, a multidão era muito grande, Jesus falava aqui, ele não ia ouvir, e Jesus não tinha microfone como temos hoje. Então ele entrou no barco e pediu que Pedro, Simão, se afastasse um pouco, porque a folha da água, ela joga o som. Então Jesus já sabia disso e ele tinha dado esse conhecimento aos homens, pois os teatros que os homens construíram, eu tive num desses lá na Galileia, são teatros que a pessoa sem o microfone, a voz dele chega até onde precisa. Mas ao entrar no barco, Jesus começa a ensinar, e depois que ele termina a sua palestra com o povo, ele diz para Pedro: vai para as águas mais fundas e lança a rede para o lado direito. E Pedro falou assim: olha, eu pescaria na noite inteira, a gente não pegou nada, mas o Senhor está falando, então nós vamos fazer na tua palavra. E aí ele foi, se afastou, e lançou a rede, e havia um grande cardume de peixe ali naquele lago, e eles quase que as redes se rompiam, e eles pediram ajuda, para que os outros barcos ajudassem. E a Bíblia diz que eles encheram o barco deles e o barco dos outros também. De tanto peixe que tinha. E isso nos mostra, amados, uma coisa muito interessante. Nós temos o nosso padrão de comportamento, nós podemos fazer nossos planos, nossos cálculos das despesas, do que precisamos, e tudo aquilo que é o dia a dia, é o normal, é o natural. Mas existem coisas para a nossa vida
de prioridades. Que se nós não entendermos isso, ficaremos sempre dependendo das circunstâncias. Mas esse momento que na vida desses discípulos, que seriam discípulos de Jesus agora, pois assim que termina, Jesus disse a eles: fica tranquilo que daqui para frente vocês serão pescadores de homens. O que Jesus quis mostrar é que, na verdade, aquilo que ele disse lá em Mateus 6:33, ele disse que busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas essas necessidades básicas que vocês têm, comer, beber e vestir, lhes serão acrescentadas. O que Jesus estava dizendo? Seja fiel, obedeça a minha palavra, ouça a minha voz e vocês serão prósperos. É isso, tudo que você precisar. A prosperidade, amados, não está na quantidade de dinheiro que nós temos no banco ou do patrimônio que nós podemos ter. A prosperidade está naquilo que nós fazemos com aquilo que Deus coloca na nossa mão. Saber aproveitar bem. Tem pessoas que têm riquezas, têm propriedades, mas nunca aproveitam. Nunca tira nenhum proveito dali. Por quê? Porque a pessoa vive procurando mais e mais e mais. E nunca está acomodado naquilo que já tem. Então não vive agora o momento e também não vive o futuro. E no final das contas, a gente um dia vai ter que partir. E para quem, o que nós já juntamos, para quem vai ficar? Para que os nossos filhos briguem entre si para dividir? E aí então nós vemos que havia sim um normal dos pescadores. Nós sabemos que a pesca que é a melhor é a pesca durante a madrugada, a noite, madrugada. Essa é a pesca melhor. E passou disso, depois, no amanhecer para frente, já fica mais difícil. E Jesus chegou no amanhecer. Ele chegou num tempo impróprio para a pescaria. Mas aí então a multidão estava reunida ali, queriam ouvir Jesus, estavam com sede de ouvir aquele homem tinha a falar, estavam também querendo ver os milagres que ele realizava. Atraídos por isso. Jesus, antes dos milagres, ele queria que a multidão ouvisse sobre o reino dos céus, sobre coisas mais importantes para nós termos na nossa vida. A Bíblia diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Qual o valor de uma alma, a Bíblia diz? É muito alto. E os recursos que nós temos se esgotariam antes de salvarmos uma só alma. Mas nós vemos que o sangue de Jesus Cristo, a sua morte na cruz do Calvário, dá a oportunidade para que todos os que creem serão salvos. Todos que creem. Crer em Jesus como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus, é a chave da porta do céu, porque Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. E só Ele é vida. E ninguém chega até Deus a não ser através dele. Amém? E quando nós entendemos isso, traz em nós uma tranquilidade. Não é o meu esforço que vai me salvar, é a minha fé. Porque é por graça. Graça é algo que não merecemos. E nesse caso, a nossa vida normal do dia a dia, ela depende de fé também. Confiança. Que tem muitas coisas que você tem que fazer que é por fé, não é por vista. E Deus me deu experiências durante a minha vida sobre a fidelidade a Ele nas ofertas e dízimos na igreja. Nós éramos obreiros ali em São José dos Campos, mas eu trabalhava como técnico de aviação na Embraer. Fabricávamos os aviões da Embraer. E dentro daquela fábrica de aviões, ali já há muitos anos, trabalhando, mais de 15 anos, nós estávamos com uma posição boa ali dentro daquela fábrica. Mas nós nos sentíamos
tão bem assim quanto da necessidade de nós crescermos mais. Mas uma coisa aconteceu nessa época, porque quem é assalariado sabe que o salário da gente sempre está faltando um pouco. Normalmente você acaba gastando aquilo que você ganha, e às vezes até mais. Isso é imprudência da nossa parte. Nós deveríamos priorizar as coisas mais importantes da vida, do dia a dia, no lar, e depois deixar as coisas que são supérfluas ou necessárias, mas não tão importantes, para depois. Se puder fazer. E é por isso que muitos de nós entramos em crise financeira, porque nós queremos avançar além daquilo que nós podemos. E aí a gente fica devendo em vez de ter. E quando nós estávamos vivendo, nós tínhamos, um salário era bom, não era ruim, nós tínhamos uma vida razoável, mas um dia a igreja pediu a nós que nós dessemos um dia de salário, além do dízimo e das ofertas, um dia de salário para pagar uma conta da Secretaria de Missões, pois estava com uma dívida, que tinha que pagar aquela dívida para os missionários no campo. E eu fiz nossos cálculos, o orçamento já estava no limite, e não tínhamos como fazer. Mas eu falei para a missionária Nédia que nós iríamos fazer o seguinte, nós iríamos dar esse dia de salário e deixaríamos de pagar alguma conta e poderíamos pagar no outro mês. E fomos fiéis. Eu me arrisquei, pela fé, a deixar de pagar alguma conta para abençoar e ajudar a igreja, missões. E nós demos. E para surpresa nossa, naquele mês, o PIS, PASEP, resolveu devolver o dinheiro para as pessoas que estavam empregadas. E o valor que entrou na nossa conta foi suficiente para pagar todas as contas. E foi o primeiro mês que nós pudemos guardar dinheiro na poupança. Era só uma experiência que Deus estava fazendo. De obediência e fidelidade. Irmãos, Deus não tem problema com o dinheiro, não. Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele, quando quer abençoar a gente, Ele faz um teste primeiro de fidelidade. Esses discípulos aqui, eles estavam agora falidos praticamente, porque sem peixe que eles não vivem, eles tinham que vender o peixe. E qual peixe eles vendiam? Se não tinham pescado nada. E aí então eles ouvem uma ordem. Primeiro, me dá o barco, eu vou usar ele. Jesus pediu, eu quero prioridade. Você não pescaram nada, está lavando as redes já, ok, mas eu vou entrar no barco, você vai se afastar comigo um pouquinho, que eu quero falar com essa multidão. E Pedro deixou Jesus entrar e foi com ele no barco. E Jesus falou à multidão. E depois que terminou, Jesus disse a eles, agora lança a rede. Eu disse, não, Senhor, nós não pescamos nada. É verdade, às vezes a gente está sem nada, mas às vezes a gente está naquela situação que, como eu costumo dizer, né? Estou vendendo o almoço para comprar janta. Não tem de onde tirar. E você fica falando mais, é por isso que hoje eu não posso dar o dízimo. Eu não posso ofertar, porque eu não tenho. E realmente não tenho. Mas o que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É um teste de Deus. Primeira coisa, se uma pessoa diz que não dá o dízimo porque não tem, então é sinal que ele está dando o resto para Deus. Ele deixa para ver se dá para pagar todas as contas para depois separar o que é de Deus. Aleluia. Aí então o que acontece? Ele não vai ter a bênção que ele está dando para Deus, não a primícia, primeiro. Ele está dando o resto. E não tem a bênção. E ele nunca vai poder dar, porque ele sempre deixou Deus por último. Se der, se sobrar. Isso não é fidelidade? Isso é sinal que o olhar da pessoa, e olha, que nós não falamos, ficamos pedindo dízimo, pedindo oferta aqui. Nós não pedimos, essa igreja aqui não pede dinheiro. Você pode ficar tranquilo, eu nunca vou pedir dinheiro para você. O que nós vamos falar para você é ser fiel no dízimo e na oferta, que é aquilo que a Bíblia ensina.
Eu nunca vou, você vai ouvir desse pastor ou de nossos pastores aqui, quem tem fé para dar 100 mil, 500 mil, 1 milhão, nunca você vai ouvir isso, porque nós trabalhamos por fé. E nós cremos que Deus suprirá todas as necessidades. Mas muitas vezes Deus faz conosco um teste de fidelidade, para saber se estamos dispostos a entregar para Ele aquilo que temos. Ora, os discípulos estavam ali sem nada e ainda tiveram que emprestar um barco para Jesus, para Ele falar. Aquela atitude deles, que parece para nós é tão estranha, porque a gente não é pescador, não tem barco, não vive dessas coisas, mas aquela atitude para eles era um atraso, porque eles tinham outras coisas para fazer. Estavam lavando as redes, arrumar, guardar os barcos, para depois ir tentar fazer alguma coisa para vender talvez o peixe que estava congelado ali, sei lá. Mas não, ele cedeu, ele deixou Jesus fazer o que ele tinha que fazer. A multidão estava ali e Jesus pôde falar à multidão. Isso é, abriu espaço para o Senhor na vida. E quando Jesus termina de falar, ele diz, agora vocês vão na água profunda, tá? Vai nas águas profundas. Muitas vezes nós estamos pescando no raso. E no raso só dá esses peixinhos que não tem muito valor. Muitas vezes a nossa vida está sempre na superfície, sempre rareando, sempre faltando, porque nós estamos muito no raso. Nós não queremos ir nas águas profundas. Quando nós, como crentes em Jesus, começamos a buscar a Deus, a orar, a clamar ao Senhor, a ler a palavra, a fazer desse tempo que nós temos, que Deus nos dá, um tempo para Ele, inevitavelmente as bênçãos dele virão. Ele vai suprir toda a necessidade, pois Deus não tem crise. Esse Deus que nós servimos nunca teve crise. E Ele provou isso para nós nas crises que o Japão teve. Nossa igreja foi a mais próspera que teve na crise, porque nós continuamos abençoando missões, mandando dinheiro para a Índia, para a África, para outros países. Nós não vamos parar, porque nós dizíamos na época, se nós estamos com dificuldade aqui, imagina os nossos irmãos, os orfanatos que nós sustentamos, os leprosários na Índia, os órfãos, viúvos e leprosos, todos eles, a nossa igreja alimentou. E nós continuamos pedindo aos irmãos ajudar, mesmo com a dificuldade, muitos desempregados, recebendo o seguro-desemprego, os irmãos ofertavam, nós mandávamos dinheiro para lá. Foi a época que mais prosperou os irmãos. Alguns me disseram, pastor, estou parado, sem trabalhar, vivendo seguro-desemprego, e todos esses anos trabalhando, nunca consegui pagar minha dívida no Brasil. Agora parado, eu paguei minha dívida. Mateus 6,32. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E na época eu falei para a igreja, hoje vocês vão viver Mateus 6,33. Porque enquanto a gente lê e a gente até acredita, mas não vive, é diferente. Quando você vive o milagre, que você vê que não tem de onde aparece, Deus manda, aí você vê, isso é milagre. Amém? Isso é milagre. Então, se você quer viver milagre, tem que aceitar os desafios de Deus na sua vida. Quando você menos pode, é que mais Deus quer a tua fidelidade. Para que Ele mostrar que Ele é Deus, Ele não precisa do teu dinheiro. Ele quer a tua fidelidade e obediência. Porque dinheiro para Ele, Deus, o que vai fazer com o nosso dinheiro? Mas Ele quer fidelidade, só isso, obediência. Para que Ele possa prosperar você, abençoar você. Porque o crente em Jesus fiel é próspero. E a prosperidade, como eu falei no começo, não é o quanto a gente tem de dinheiro, mas o que a gente faz com ele. Porque quando é na prosperidade que Deus envia, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, quando você tem o pouco que você tem na mão de Deus, tudo você entrega é muito, porque Deus faz milagres naquele pouco. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Alimentou a multidão de mais de 5 mil pessoas, porque 5 mil contando os homens, mas tinha crianças e mulheres. E só tinha aquilo ali. E Jesus disse, manda sentar de 50 em 50.
vai, agora vocês vão distribuir isso aqui. Jesus orou e foi cortando aquele pão e aqueles peixinhos e foi distribuindo, e aquela multidão toda comeu, se fartou e sobrou 12 cestos cheios. Não tem explicação, é milagre. Milagre não se explica. Milagre se vive. E só vê milagre quem tem fé. E esse momento de milagre na nossa vida depende da obediência. Eles obedeceram. O que Pedro falou para Jesus? Olha, não tem. A noite toda nós pescamos. Já estamos lavando a rede. Como é que nós vamos fazer? Aí Jesus vai na água funda e lança a rede para o lado direito. E eles fizeram, obedeceram. Porque Pedro falou assim, ó, eu como pescador experiente, eu sei que se não deu durante a noite, não vai dar agora. Mas sob tua palavra, entendeu, olhos? É a palavra, a obediência à palavra. Sob tua palavra, eu vou lançar. E ele foi. E jogou a rede. E não conseguiam puxar de tanto peixe que tinha. Um milagre aconteceu. Porque obedeceu. Se Pedro podia dizer assim, não, você não vai perder tempo com isso não. Já estou cansado. A noite inteira pescando, cansado. Agora eu vou dormir um pouco. Não é verdade, irmão? Quem trabalha à noite, né, irmão? Quem trabalha à noite quer dormir, não quer? Aí o irmão está aqui. O seu nome é? Luiz Henrique está aí. Trabalhou a noite toda, mas está aqui, ó. Veio buscar a bênção de Deus na vida dele. Então, muitas vezes, o que a gente quer agora? É dormir, não é verdade? A gente quer chegar em casa e ter um sono, mas veio ouvir a palavra. Então, certamente a bênção do Senhor está na vida dele também. Por quê? Porque ele está dando valor àquilo que é espiritual. Nada foi prometido para ele vir à igreja aqui. Mas ele veio para adorar o Senhor junto conosco. Adorar a Deus. Então isso, amados, é uma questão de fé. A fé, ela move montanhas. A fé, ela transcende a nossa inteligência, transcende o normal, o natural. Que a fé é sobrenatural. É algo que nós não entendemos, mas temos que viver. Só de você estar aqui hoje é um milagre. Quantas pessoas não acordaram? Quantas pessoas estão agora nos hospitais? Quantas acidentadas? Quantas agora nas ruas? E você está aqui. Isso já é um milagre. Que nós temos que agradecer a Deus por cada dia que você está respirando. Então, na verdade, quando nós entendemos isso, nós vamos entender também como esse momento que Jesus Cristo vai mostrar para os discípulos, que Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que nada vai faltar estando com Ele. E aí, depois que eles viram esse milagre, eles ficaram tão apavorados que eles se lançaram aos pés do Senhor e adoraram. E disseram assim, e Pedro falou assim, sai daqui, Jesus. Sai daqui que eu sou muito impuro para estar na tua presença, por favor, se afasta de mim. Jesus, você fica tranquilo, Pedro. Daqui para frente vocês serão pescadores de homens. Qual é, amados, a nossa visão do futuro? O que você e eu podemos entender do futuro? Podemos ter planos, não é errado ter planos, não é errado você divisar algo melhor e maior para o futuro. Eu, quando estava na Embraer, como eu falei para vocês, pedia minhas contas, eles nem queriam me dar as contas, porque eu era um empregado que comecei junto nos primeiros aviões, chamado de pioneiros na fábrica. Eles não queriam, relutaram, não posso mandar embora, não posso. Você tem conhecimento com o próprio coronel Osíris que te colocou aqui de volta quando te mandaram embora aquela vez, que eu tinha sido mandado embora por um grupo, por um engenheiro que não gostava, porque eu era crente, e falou para mim um dia,
que eu tiver a oportunidade, eu te mando embora. E ele me mandou assim que ele assumiu a gerência daquela nossa departamento. E eu fui me despedir desse coronel, o coronel Zíris, muitos aqui devem conhecer, porque foi até ministro de Estado na época. Eu estou falando de gente que nem nasceu ainda aqui, em 1977. E ele disse para mim, quando eu fui me despedir dele, que eu ia para São Paulo, ele falou, mas Inácio, por que você foi mandado embora? Eu falei, olha, o que me disseram foi que eu fui mandado embora por a questão administrativa. E ele tinha ido para a França, e estava voltando, e disse, mas administrativo sou eu. E eu não assinei nenhuma demissão. E se assinei, eu assinei sem saber. Aí ele liga para dentro da fábrica para um gerente, e a minha carteira já estava dada baixa. Já tinha dado baixa, eu já estava dispensado. Aí ele liga para um gerente lá dentro e diz, você conhece o Inácio? Eu digo, conheço sim. Pois é, ele foi mandado embora aqui. Uma questão aí que eu não entendi, e está errado isso, mas ele é um dos pioneiros. Você não tem aí uma vaga para ele, não? Aí, eu estava ouvindo ele falar. Falei, coronel, por favor, não venha aqui pedir. Fica quietinho, por favor. Aí ele era o presidente da empresa, da Embraer. E ele ligou para esse chefe e falou, nós fazer um presidente da empresa pedindo para um diretor. Se não tem uma vaga, será que não vai ter? Se não vai ter, faz igual Deus faz, né? Abre uma porta que não tem, né? Não tem porta. Aí ele falou assim, manda ele vir aqui. Aí, quando ele desligou o telefone, ele falou assim, dá para você vir aqui amanhã, às 9 da manhã? Eu falei, estou desempregado mesmo. Aí fui. E chegando lá, ele fez entrevista comigo e disse, Inácio, eu tinha 3 vagas para engenheiro aqui. Você é um técnico de aviação. Eu vou abrir uma dessas vagas para você. Eu falei assim, mas e o meu salário? Ele disse assim, vai diminuir, porque o salário aqui é um pouco menos do que o que você já recebe. Aí eu falei, ok. A hora que chegou na hora de apresentar a carteira de volta para eles lá no departamento pessoal, eles falaram assim, agora vamos ter que readmitir você e o salário vai ser menor. Eu falei assim, eu não aceito isso. Eu falei, como assim? Assim, eu não pedi para ser mandado embora. Eu não pedi para sair. Saíram comigo. Então, eu quero o mesmo salário. Então, vou ter que ligar para o diretor. Liga para o diretor. Ele ligava para o diretor disse, cancela a demissão e deixa como está. Então, eles têm até hoje a minha carteira profissional, eu guardei ela. Isso foi um milagre. Um milagre tão grande na Embraer, que tinha 15 mil funcionários. Eu era o número 1634, era um dos primeiros. Eles tiveram que cancelar e tiveram que me deixar trabalhar com o mesmo salário, só que numa sessão muito melhor. Então, amados, por que eu estou fazendo isso? Não é vantagem minha, né? Eu estou falando porque eu honrei o nome do Senhor ali. E todos os gerentes e os chefes me paravam nos corredores. Assim, você é o Inácio? O que aconteceu? Nunca houve isso. Assim, ele é o Senhor da igreja. E depois daquilo, amados, eu tive a liberdade de distribuir jornais, que tinha o jornal Mensageiro da Paz, que era da nossa editora da CPAD. A gente distribuía todo mês 50 jornais. O primeiro jornal era na sala do Coronel Zíris da presidência, e até quem era a secretária dele é uma japonesa. Eu falava assim, esse jornal aqui é para você ler e passa para o Coronel Zíris. E distribuía em todo. E pensa de alguém olhar para mim com cara feio e falar alguma coisa. Eles falam assim, mas o Coronel Zíris colocou ele. O Coronel Zíris colocou ele. Não mexe com ele não. E quando eu fui pedir a conta, eu falei assim, como é que eu vou te mandar embora? Foi o coronel que te colocou aqui, cara. Eu não posso mandar você embora. Eu falei assim, mas eu preciso, porque eu vou abrir uma empresa, cara. E eu preciso que vocês me mandem embora. Porque eu quero receber aquela multa que tem, que ia me ajudar para abrir a empresa.
E Deus fez tudo certinho. Falou falar com o diretor de novo. O diretor disse, coloca aí na dispensa dele, dizendo, atividades externas incompatíveis com a atividade da empresa e que ele pode voltar a hora que ele quiser. Irmãos, quando Deus quer honrar você, não importa, eu não conhecia os diretores, eu conheci o Coronel Zinas assim de falar, o primeiro avião da Embraer que foi voar, eu estava debaixo da cabine, terminando de fixar os cabos de comando do pedal, do aileron, bom, não adianta falar para vocês aqui, tem muita gente que não conhece, mas o importante é que o coronel falou para mim, companheiro, dá licença que eu preciso voar. Eu falei assim, se o senhor voar do jeito que está aqui, o senhor vai cair. Deixa eu pelo menos amarrar esse cabo aqui. Foi assim uma brincadeira que tive com ele. Eu tinha virado a noite trabalhando para poder entregar o avião. E agora ele voa com o avião. De penado, só a casca do avião. Voou porque tinha que cumprir o prazo. E dali para frente, amados, tudo que aconteceu foi segundo a vontade de Deus. Porque a gente honrava o Senhor. Deus não permitia que algo de mal acontecesse, mas tudo que Ele permitia tinha um propósito maior. Quando Deus Ele olha para você e você é fiel a Ele, naquilo que Ele coloca diante de você, Ele vai prosperar você em tudo, e o pouco vai se tornar o muito. Porque isso que significa ser fiel, obedecer ao Senhor, não ter medo de um amanhã ser diferente. A gente vive esse dia na presença do Senhor, confiando nele, que Ele vai orientar o dia de amanhã. Nós sabemos que a palavra de Deus é fiel. Pedro agora, ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha de conhecimento caiu por terra quando Jesus disse, vai a águas fundas, e ele disse, não é mais horário de pescar, não tem mais peixe essa hora, vai ser muito difícil, mas para Deus nada é impossível. E veja o que Deus pediu dele, só obediência. Vá até as águas fundas e lance a rede. Talvez aqui tem pessoas que precisam se aprofundar mais nas coisas de Deus. Conhecer mais o Deus que você serve. Saber que Deus está no controle de tudo. As aparências muitas vezes nos mostram um jeito, mas Deus tem outro e você tem que ir contra a maré muitas vezes. Você tem que ir contra tudo aquilo que você sabe que é certo, que é correto, e ir para um lado que Deus mostra para você, aqui também é correto, mas aí não vai dar certo, aqui dá. E Deus fala, só obedeça. Porque o milagre está na obediência. Amém? Amém. Que Deus possa nos garantir que a nossa fé, a nossa vida esteja diante dele. E hoje talvez Deus quer mostrar para você aqui, que está me ouvindo, que você está em dúvida de decisões que tem que tomar. Não sabe se é o mais certo, ou se é isso mesmo que Deus quer. Mas o que Deus quer mostrar para você é que Ele que tem o controle de todas as coisas. Você não tem que ter medo, só tem que confiar. E muitas vezes confiar é a parte mais difícil para nós. Porque você vai tirar de onde não tem. Igual na época que aconteceu comigo, eu não tinha de onde tirar, mas eu falei, mas eu vou tirar daquilo que talvez eu teria que pagar. Que Deus está precisando, a Bíblia está precisando, a missão está precisando. Então eu vou obedecer. E ao obedecer, o milagre aconteceu, o inesperado. Aquele depósito daquele PIS/PASEP que estava lá no governo, foi depositado na conta, porque exatamente naquele mês, porque exatamente naquela data, é porque Deus tem o controle de tudo. E Ele só quer a nossa fidelidade, porque um dia de trabalho meu não pagaria a dívida, mas ajudaria a juntar com as outras, que juntariam e faziam o milagre acontecer. E foi na obediência que Deus fez o milagre. Foi aquele mês, o primeiro mês, que nós abrimos uma poupança e deixamos um dinheiro lá para ser prudente e ter algo, um lastro de quando surgiu uma necessidade maior a gente ter
onde recorrer. Então, o que você e eu precisamos aprender é que ser fiel a Deus é melhor sempre. E nunca achar e deixar as coisas de Deus para último lugar ou para sobra, se sobrar, se der. E aqui nós fizemos até uma planilha está ali ó, no papel, se você quiser pegar, de gastos mensais da família. Essa folha, você vai poder saber onde está indo o dinheiro que você não está vendo que está sumindo. Porque ali vai ter todos os gastos que você tem com pagamento de aluguel, de casa, de consumo de alimentos, de tudo, de seguros e tudo mais, para você saber onde você está gastando. E no final você vê mais em cima, no cabeçalho, está exatamente aquilo que diz. Entrada, quanto entrou e qual é o dízimo. Aí depois vem as despesas. Porque quem coloca dízimo como despesa, está colocando Deus no último plano. Porque dízimo não é despesa, é de você devolver 10% a Deus, para que o reino dele seja ampliado através da igreja, através de nós. Porque você, o dízimo é do pastor, o pastor que gosta de falar de dízimo, que eu... Não, o pastor aqui, nessa igreja, pelo menos, não tem salário. Viver pela fé é algo que muita gente não entende. Mas nós, desde quando chegamos no Japão, há 23 anos atrás, nós chegamos sem apoio de igreja do Brasil nem dos Estados Unidos. E você pergunta, como que o senhor sobreviveu? Assim, Jeová Jireh. Deus é o Deus da provisão. Milagres aconteceram para que estivéssemos aqui. E dinheiro nunca foi o nosso motor. O dinheiro, eu falo assim, fazer a obra de Deus, essa é comigo, Deus me mandou fazer. O dinheiro, o problema é dele. Porque ele é o dono do ouro e da prata. E alguém perguntou para mim, mas como você sobrevive, pastor? Não dá para entender. A gente trabalha e sabe que vai receber. E o senhor, você trabalha para quem? O japonês, né? O japonês da fábrica, ele é um cristão fiel? Você trabalha para ele e acredita que ele vai te pagar no final do mês? Sim. É normal, é natural, é lei, né? Tá certo? Mas aí eu trabalho para ele. Você acha que eu vou achar que ele não vai me dar o que eu preciso? Você trabalha para ele, que é o dono de tudo isso? É dono até do teu chefe lá? Não dá para entender direito, não, pastor. Realmente, amado, viver pela fé é isso. É fazer a obra de Deus. É fazer aquilo que Pedro fez. Ele lançou a rede pela fé, sob tua palavra. E quando Jesus disse, busque em primeiro lugar o meu reino e sua justiça, e comer, beber e vestir, será acrescentado. Eu e o missionário Niedia vivemos isso desde quando saímos do Brasil, há 26 anos atrás. 3 anos passamos nos Estados Unidos, abrimos uma igreja, deixamos uma igreja grande ali, sem salário, sem dinheiro, simplesmente confiando no Senhor e Deus suprindo todas as necessidades. Quando nós confiamos no Senhor, Ele faz questão de colocar no coração das pessoas querer te ajudar. Na América, as mulheres, quando a missionária ia trabalhar numa casa, fazer limpeza para poder ganhar o dinheiro, as mulheres olhavam para ela e perguntavam para a outra, que ela não sabia falar inglês ainda e estava chegando, falavam assim, será que ela aceita algumas roupas que eu tenho que eu não uso? Eu tenho sapatos aí que eu não uso, parece que o pé dela é igual ao meu. E quando ela trazia, era roupa de seda, aqueles sapatos finos, porque as mulheres eram ricas. E Deus foi mostrando que Ele supre. E tínhamos tanto que até dava para dividir. Carros, então as pessoas me ofereceram, eu tenho esse carro aqui, você não quer usar ele, pastor? E aí, os crentes lá na América falavam para mim, mas eu estou aqui há 10 anos, nunca ganhei nada, você chegou aqui, já ganhou carro, já ganhou tudo. Eu falei assim, olha, fala com ele. Eu vivo para ele, eu trabalho para ele. Isso é fé. E a gente tem que ter ousadia e até ficar meio doido, meio louco. É loucura servir a Deus, sabia, irmão? É loucura. A pregação é loucura, porque gera fé. E a fé, as pessoas não estão acostumadas
a ver, principalmente você mesmo que trabalha em fábrica, você sabe que tem que trabalhar. E se não trabalhar, você não ganha, não é verdade? Não trabalhou, não ganha. Aqui não é igual no Brasil que tem o seguro. A não ser que você venha mandando embora, tem o seguro-desemprego, mas você precisa trabalhar para poder ganhar. E aí então eu trabalhando para Deus, fazendo a obra dele, eu tirei o cifrão da minha cabeça, graças a Deus. Não penso em dinheiro, mas quando eu preciso, Deus dá. A base missionária mesmo, lembra, os irmãos aqui que mais antigos lembram, quando a gente foi comprar a base missionária, não tínhamos dinheiro para comprar. Daí Deus falou que eu tinha que comprar. Eu falei, eu sei que eu tinha que comprar, mas o problema do Senhor é o dinheiro, eu não tenho dinheiro, então o Senhor se vira. O Senhor me ajuda aí, que vai aparecer em algum lugar. E na conta apareceu, na época, $5.000. E eu quis devolver o dinheiro para o gerente do banco, ele falou, não, está certo. Mas quem depositou, não tem ninguém mais depositar esse dinheiro, moço. Se eu usar esse dinheiro, vamos cobrar de volta depois, porque o dono vai querer vir buscar de volta. E ele falou assim, não, mas está aqui. Me pegou o papel lá e me disse, está aqui, ó. E eu estava tudo em japonês, eu falei, tá, estou entendendo tudo. Ele falou assim, me dá uma cópia, que eu ia levar e ia traduzir. Ele falou assim, não posso, isso é com o documento do banco. E ficou ali. E eu falei, se ficar até setembro, que era em maio, ficar até setembro eu sei que é para a base missionária. Que o homem queria 1 milhão de entrada. E meu filho manda $2.000 dos Estados Unidos para mim, quando ele disse, pai, eu vou fazer um teste. O senhor está querendo comprar uma casa aí, um lugar? Então eu vou vender um carro aqui que eu tenho um valor acima da tabela. E se eu vender, eu vou mandar todo o lucro para o senhor. E ele vendeu o carro no mesmo dia. E ele mandou $2.000. Ficou 700 mil na época, que era o dólar, estava quase 100 por 1. E aí então, quando chegou o dia de fazer o negócio, lá eu cheguei para o homem e disse, você conseguiu? Eu falei, não consegui, 1 milhão. Ele falou assim, e quanto você conseguiu? Eu falei, 700. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, você me dá os 700 e coloca 300 para o final do pagamento. Eu falei, é o senhor que sabe. Porque eu não queria. Eu falei, eu não quero comprar. Mas Deus falou, você vai comprar. E a casa está paga, está lá. A casa com 3 andares, né? Os irmãos que já foram lá já conhecem. E está agora para vir um casal de missionários do Brasil para morar ali e fazer a obra do Senhor nessa nação. Tudo é Deus, tudo é fé, tudo é obediência. Eu só obedeci. Se alguém falar assim, nossa, como você conseguiu comprar para o Senhor? Eu não consegui. Foi Deus. Foi Deus. Ele manda o dinheiro na conta e você não sabe nem quem mandou, quem pôs, quem vai. Era um japonês. Eu sei que era um japonês. Mas não sei quem é. E também não vou procurar saber, porque a bênção de Deus a gente fica procurando saber de onde vem, não. A gente fez a parte nossa, querendo devolver o dinheiro porque não era meu. Mas o gerente não aceitou, falou assim, não é seu, você vai ficar aí. Então já não é meu, é de Deus. Então deixa o tempo de Deus. Então confiar no Senhor é isso, é fé, para ir colocar o pé onde Deus manda, que você sabe que não tem como, mas Deus falou, então você vai. Pedro fez isso, recebeu a bênção. Aquele dia foi o dia de maior pesca que ele teve na sua vida, que ele, além de ter o peixe para ele, ainda teve peixe para encher os outros barcos. E tudo isso faz parte de que você confia no Senhor. E hoje aqui Deus trouxe você exatamente para dizer para você, descansa em mim, confia, porque eu estou no controle. Eu tenho acompanhado você toda a sua vida. Eu vi os seus altos e baixos. Mas fica tranquilo, ele diz. Você vai ser pescador de homens. Que Deus possa nos abençoar, amados. Que a tua fé hoje tenha sido aumentada. Que o poder de Deus na sua vida se manifeste e você confie mais no Senhor. Você deixe de olhar, ficar preocupado com o futuro e viva o hoje. Que Deus quer que você viva e seja feliz. Com a paz que Jesus Cristo disse que daria, a minha paz eu vos deixo. A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. O mundo tem uma paz, um tipo de paz.
Quando está tudo bem, tudo tranquilo, dinheiro conta, pagando as contas certinho, está tudo em paz. A gente diz assim, a minha paz é diferente, o mundo não tem. É uma paz que você vai ter ela durante as crises e os problemas que surgirem, as tempestades na vida. Você vai ter a paz. Olhar para cima e dizer, Senhor, tudo está nas tuas mãos. E aí então, na tua fidelidade ao Senhor, na vida, as coisas nunca vão faltar. Porque a promessa de Jesus não é só dar o que você precisa. O que ele falou? Acrescentar. Porque ele não quer só a bênção para você, ele quer que você abençoe outros. Então quando ele acrescenta, ele dá tanto que ainda sobra. E você então vai assim, bom, alguém está precisando. Aí você procura ver alguém precisando, vamos repartir isso aqui, vamos repartir isso aqui. Tudo, amados, que Deus dá é de bênção. A gente vai para Nagano agora, lá em Nakano, na cidade lá, e chega lá, tem um irmão lá que tem plantação. A gente volta com o carro cheio de coisas, batata, melancia, frutas, tudo. Ele faz questão, fala assim, não, é muito. Não, pastor, leva, é bênção, isso aqui é bom. E a gente aqui chega aqui até faz para missões. Distribui para os irmãos e até vende baratinho para missões, para ter uma oferta para mandar para missões para a Índia. Quer dizer, dá o que a gente precisa e o acrescentar é para abençoar outros. É você que se torna uma fonte de bênção. Um lugar de bênção. Porque, terminando e encerrando, para que você tenha mais fé. Quando eu fui sair do Brasil, eu falei para Deus, nós tínhamos 3 filhos adolescentes na época. Uma com 15, uma com 17 e uma com 19. Falei, Senhor, eu vou sair. Vou vender essa oficina, vender tudo que eu tenho e vou embora para fazer a missão. Vou te pedir só 2 coisas. Primeiro, saúde para mim e para minha família, para te servir. E segundo, que eu nunca precise pedir. Irmãos, faz 26 anos que isso é verdade na nossa vida. Deus é fiel. A gente nunca pediu, as pessoas querem dar. Eu senti no coração, Deus tocou em mim, amém. Até as ofertas nas igrejas, quando eu saía para dar os seminários, as pastoras vinham e falavam assim, não, pastor, não precisa, porque eu não pego nada. Quanto o senhor cobra? Nada, eu não cobro, porque é Deus que vai tocar no seu coração, é o que eu preciso, não o que você quer me dar. Eu não quero mais nem menos. Deixa na mão de Deus. E sempre Deus supria a necessidade, nunca faltou. Ao contrário, a gente sempre ajudou os outros. Porque nós confiamos no Senhor, Ele é o dono. E se a gente não crê que Ele é o dono, mas é o dono, então eu tenho que crer. E às vezes eu falo assim, pastor, como o senhor vai fazer para pagar? Isso é o problema de Deus. Pagar é com Deus. Para mim é fazer. O pagamento é com Deus. Por que ele tem problema? Deus tem problema, mas com finança? Deus tem problema? Não. Agora, eu só faço aquilo que Ele manda. Eu não faço o que eu quero. E isso é importante. E na nossa vida hoje, tem que ser assim. Você como crente em Jesus, você diga, eu quero ser uma fonte de bênção. E onde eu chegar, eu quero ser a bênção daquele lugar. E não buscar a bênção. O crente não precisa ir ficar buscando a bênção. Você é uma bênção. Deus disse para Abraão, ser tu uma bênção. E quando você entende isso, você fala para Deus, eu também quero ser essa bênção. Você chegou na fábrica, você é a bênção da fábrica. Você chegou em qualquer lugar, no shopping, você é a bênção naquele lugar. Você chegou em uma viagem, você é a bênção onde eu estiver. Porque Deus vai tornar você uma bênção para as pessoas que estão à sua volta. Sua família será abençoada. Os nossos filhos que acabaram ficando na América e cada um foi para um lado, até se afastaram da igreja, mas Deus falou para mim, fica tranquilo, cuida da minha obra, que dos teus filhos eu vou cuidar. E Deus cuidou. Eles saíram, rodaram, o inimigo tentou matar os meus filhos,
A minha filha também tentou matar, mas Deus preservou e hoje são servos do Senhor, fazendo a obra de Deus. Porque muitas vezes eu fiquei apavorado com o que estava acontecendo. Eu queria ir lá, Deus falava, não, se você for lá, eles vão te aceitar, vão te obedecer. Eu falava, não vai, então deixa comigo. E realmente, amado, vale a pena confiar em Deus. Hoje nós temos 9 netos. E todos são bênçãos na casa do Senhor. Minha neta Isabela, ela é líder do grupo de louvor ali na América, numa igreja. Os meus netos estão indo na igreja mais pequenos, eu vi também minha filha levar a igreja americana, que tem mais recursos para ajudá-los. E eles estão crescendo na presença do Senhor. Deus cuida. Quando Ele fala que cuida, Ele cuida. Você fica tranquilo. Que Deus possa, com esse testemunho, abençoar a sua vida. E fazer que você não é diferente de mim. O mesmo Deus que eu sirvo, você serve também, amém? Então Ele cuida de você. Vamos ficar em pé. Então a mensagem de hoje é: vai mais fundo, se aprofunda mais no conhecimento de Deus, se aprofunda mais na vontade de Deus. Jesus falou, vai nas águas profundas, Pedro. Você está muito no raso, você está muito pobre de fé. Nas águas rasas tem muita espuma, tem muita onda. As águas profundas já é mais calma, verdade ou não é? Quando você vai na praia, se você consegue atravessar aquela primeira parte dela, as águas profundas, você tem estabilidade. Mas ali na frente é onda sobre onda, é onda sobre onda. Então você sempre está meio preocupado com a próxima onda. Quando na água profunda você estabiliza. E Deus faz um milagre na sua vida. Pai querido, obrigado mais uma vez. Porque nessa manhã podemos ver, Senhor, que a fé, ela nos ajuda a prosperar. A fé, ela nos leva à vitória. A fé, ela nos leva ao progresso. Que o Senhor possa nos abençoar. Guardar-nos, Senhor, de tudo que o mundo tem preparado de isca contra nós, para afastar-nos de Ti. E dar fé ao Teu povo para viver essa fé e ver o milagre acontecer. Obrigado pelos milagres que Tu tem realizado na nossa vida. Obrigado pela alegria no nosso coração de poder testemunhar os Teus milagres na nossa vida e na vida da Tua igreja. Agora, levanta o Teu povo, Senhor, que eles possam deixar de olhar para o lado negativo das coisas e ver as coisas boas que o Senhor tem. Os pensamentos bons que o Senhor tem de nós. E viver essa vida confiando que o Senhor é o dono do nosso futuro, é o dono do nosso amanhã. E que nós cuidemos do nosso dia a dia, confiando no Senhor. Que os nossos planos estão nas Tuas mãos. E o Senhor pode nos prosperar no tempo certo. Obrigado pela Tua igreja, pelo Teu povo. Agora, Senhor, que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Exaltado, pois Tu és Deus e não há outro. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pode sentar, amados. Vamos agora, antes de